Samantha Mendes, interventora do Vasco da Gama, pedindo para sair da SAF do clube. E vamos falar sobre técnico, né, cara? Porque as conversas foram abertas. 2 nomes estão aí na mira do Vasco e treinadores jovens, talentosos, estudiosos que já vêm com um carimbo de aprovação de José Roberto Lamáquia e de seu filho, o investidor Marcos Faria Lamáquia. Vamos trazer também detalhes sobre reforços e contratações que, apesar de até agora não ter sido anunciados, o Vasco tem novidades importantes com jogadores que podem pintar no Gigante da Colina entre essa semana e semana que vem. Fala aí pessoal, sou Jorge e Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o Vasco tem mudança, tudo porque a interventora judicial da SAF do clube decidiu renunciar ao cargo 6 dias após assumir o posto. Samantha Mendes optou por ir embora da SAF vascaína. Na petição, para justificar sua saída, ela afirma que decidiu deixar o cargo após um fato grave relacionado à sua segurança pessoal. Vou especular aqui, imagino que tem a ver com a relação de torcedores organizados que foram até a sede da SAF do Vasco nessa terça-feira para tentar encontrá-la para uma reunião e descobriram que a Samantha só havia estado um único dia na sede da SAF vascaína. A Samantha entregou um relatório técnico com as primeiras conclusões dela depois desses 6 dias de trabalho, embora com a observação de que ela só tenha aparecido um dia. Segundo ela, a diretoria executiva segue administrando normalmente a SAF, mesmo com o afastamento do Pedrinho, entre outros. Ela também identificou falhas de governança e excesso de informalidade nos registros das reuniões do Conselho de Administração. Para completar, para Samantha, ex-interventora da SAF do Vasco, há necessidade de aumentar a transparência e regularizar procedimentos internos. Continua afirmando que a tendência é de que o Pedrinho volte, através de uma liminar na justiça, a comandar o Vasco e possa levar a venda da SAF do clube para Marcos Lamáquia e José Roberto Lamáquia adiante. A saideira sobre o Cruz Maltino, Andrés Gomes, que está à venda no Vasco, excluiu todas as fotos e referências ao Vasco em seu perfil no Instagram. O atacante, que pertence à seleção da Colômbia e não tem jogado com tanta frequência no Mundial, é uma das possibilidades de venda alta do Vasco para metade do ano. Vamos lá, treinador. O Vasco, a partir dessa manhã, com o aval, com o carimbo ali, a aprovação de José Roberto Lamáquia e Marcos Faria Lamáquia, abriu conversas com 2 treinadores da Série A. Falei sobre isso de manhã, só que as conversas avançaram com o técnico Seabra, técnico do Coritiba. Ah, Mário, o Vasco vai pagar a multa? Parece que não tem multa, tá? Pelo que eu fiquei sabendo, não tem multa no contrato do Seabra com o Coritiba. O plano B é o Guanais, treinador do Mirassol. Os 2 são ótimos treinadores, são jovens, talentosos, muito trabalhadores. Os 2 vêm de trabalhos recentes positivos, apesar do Mirassol estar mal no Brasileiro esse ano. Pô, a gente tem que analisar que o Mirassol perdeu os melhores jogadores do elenco do ano passado para esse ano e não repôs a altura. E o Seabra, pô, vem fazendo um trabalho absurdo no Curitiba. Absurdo. Olha onde que o Curitiba está no Campeonato Brasileiro e tire suas próprias conclusões. E o Seabra tem experiência em SAF, trabalhou em times grandes, é um cara que é muito estudioso, então eu acho que o Vasco está indo no caminho certo, apesar de que eu gostaria de ver um técnico top. Eu entendo que no momento talvez seja o melhor caminho aí, devido a toda essa confusão que o Vasco vive nesse momento. Em relação a reforços, tá? Nelson de Ossa. O Vasco pode essa semana anunciar a contratação de Nelson de Ossa. Como assim, Mário? Pô, mudou tudo e reviravolta? Pois é, com essa volta do Pedrinho, que deve acontecer hoje, ao comando da SAF vascaína, o Vasco dará as garantias necessárias por Nelson de Ossa e o Betis aí deve assinar o contrato de empréstimo de 1 ano com opção de compra. Ao B maior, jogador também segue conversando e negociando com o Vasco. O jogador quer jogar no futebol brasileiro, está disposto a quebrar o contrato dele lá na França e está muito motivado com essa possibilidade de vir jogar no Vasco da Gama, pela história, pelas condições do clube, pelo projeto. Então essa situação do Aubameyang segue viva, não caiu ainda por terra. Então fiquem ligados em relação a isso. E outra notícia que também
é muito importante é que ainda hoje a gente a gente deve ter um depoimento público do Marcos Faria Lamáquia. Mário, porra, assim, por que ele vai falar? Ele quer falar para colocar pressão na Justiça do Rio de Janeiro. E ele deve falar coisas que o pai não falou. José Roberto Lamáquia, que soltou um monte de bomba semana passada, falando que tá botando toda a fortuna dele à disposição do Vasco, falando que não quer ganhar dinheiro em cima do Vasco, falando que vai fazer do Vasco o maior clube da América do Sul. Parece que o Marcos, quando falar hoje, vai falar coisas já ainda mais impactantes e deve ter um depoimento próximo ao Pedrinho, tá? O Pedrinho está passando por uma situação muito complicada na família, pelo que soubemos. A mãe dele está na CTI, até mandar aqui, né, uma mensagem de carinho. Pô, tomara que sua mãe, vou rezar por ela, Pedrinho, que ela possa recuperar, sair dessa, porque, pô, ninguém merece isso. Pô, eu já passei por situação dessa, perdi meu pai muito cedo também, então sei quanto difícil é, né, tá numa situação complicada. Então, mandando aqui meu pensamento positivo, minhas orações. E aí o Marcos Lamáquia deve, provavelmente, hoje se manifestar. Não sei se ele vai se manifestar sozinho ou com o pai e com o Pedrinho. A gente vai ter que aguardar para saber um pouco mais de detalhes sobre isso. Beleza, galera? E eu quero bater esse papo com você para falar sobre Pedrinho, né? Falando sobre pressão familiar, né? Pessoas próximas ao Pedrinho pedindo para que ele deixe o Vasco e que pense em outros cenários, né? Que, porra, deixa isso pra lá, vamos pensar na família, não vale a pena e tal. E eu tenho muitas pessoas conhecidas, próximas ao próprio presidente Pedrinho, e fui procurar ouvir pessoas próximas e entender, né? Cara, assim, nós que somos pais, maridos, né? Que temos uma família constituída, você que é mais velho, que é avô, que é pai 2 vezes, cara, deve ser muito difícil. Imagina a seguinte situação, torcedor. Você chega em casa, depois de um dia de muitas cobranças, de ameaças, da justiça tirar você do comando do Vasco, você é o Pedrinho, tá? Aí você vai jantar com a sua esposa, se é que você tem fome, você chega em casa, cabisbaixo, aí tua esposa fala assim pra você: amor, vale a pena viver isso? Você tá assim. Aí um filho virar para você e falar assim: pai, segue não, pai. A gente precisa de você. Aí o seu pai ou a sua mãe, né, virar para você e falar assim: filho, não faz isso. Você não precisa passar por isso. Aí amigo próximo te liga: Pedrinho, né, fulano, eu não vou fulanizar no Pedrinho, mas você é o presidente. Cara, não vai não. Sua saúde vale mais do que isso tudo. Só que do outro lado, tem uma coisa chamada coração. E nós, vascaínos, e o Pedrinho está nesse nosso rol, óbvio, tem um coração gigante. O Pedrinho é daquele lado das pessoas do bem, né? Daquele lado daquelas pessoas que querem o bem do Vasco. Aí ele ouve todo mundo, ouve a esposa, ouve os filhos, ouve os netos, ouve os amigos, os vizinhos, enfim, as pessoas que ele gosta, que ele confia. E toma a decisão. Como é que faz para tomar essa decisão? Não é fácil. E nisso tudo ainda tem um investidor, né? O José Roberto Lamáquia, que já avisou, ó, só negocio, só compro se o Pedrinho estiver junto, porque nele eu confio e o que foi tratado vai ser corroborado. Não é uma decisão difícil e a informação que eu tenho é a mesma que foi publicada pela galera. Ele foi muito pressionado pelas pessoas que amam o Pedrinho para deixar o Vasco e renunciar. Cara, a saúde vale muito mais do que isso, a família vale muito mais do que isso. E qualquer decisão que ele tomar, eu entenderia. A informação que eu tenho é que ele vai seguir. Vai seguir, vai tocar, mesmo com família, amigos, enfim, pessoas próximas falando: cara, será que vale a pena? Você já parou para pensar? Que decisão você tomaria? Se é que a gente consegue entrar na pele, né, na cabeça, no corpo do Pedrinho. Difícil, né, cara? É de arrepiar, cara, porque dá vontade de chorar. Imagina um familiar seu, um pai, a mãe, um irmão, um primo, uma pessoa que você ama, falar pra você assim: segue não. Você é muito importante pra nossa família. Imagina eu receber uma mensagem assim. Ou alguém falar pra você assim: fulano, vale a pena botar todo mundo em risco?
Até que ponto? Cara, assim, são muitas coisas fora das quatro linhas que a gente tem que pesar e a gente não pode esquecer uma coisa. Somos seres humanos, de carne e osso, com sentimentos, óbvio, mas temos que pensar em todo e em todos. Mas, pelo que eu conheço do Pedrinho, pelo que conversei com pessoas próximas a ele, ele vai seguir na missão, mesmo contrariando quem pediu para ele não seguir. Mas é uma decisão muito difícil. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!